E aí, raça, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula prática do curso de Introdução à Lógica de Programação. Meu nome é Luiz Marcon e essa aula tão esperada, que é a aula que a gente mete a mão na massa e compila código-fonte, cria alguns programas, é a mais esperada do curso, a gente sabe, todo mundo quer aprender a prática, mas hoje um recado importante. Gostaria muito de pedir para que todos acompanhassem não, assistissem, leiam a aula teórica do conceito de entrada e saída de dados, que é muito importante entender. Isso aqui vai acompanhar vocês na carreira toda, então é importante essa base para entender o que é I/O, né? I/O em dois contextos, essa aula explica em dois contextos, no contexto de comunicação e no contexto de programação propriamente dita, que tem uma diferençazinha. E essa diferença é bom entender porque você vai precisar conversar com programadores experientes e o programador experiente não vai te explicar em qual contexto que ele está falando de entrada e saída de dados e você vai acabar boiando e não sabendo o que fazer quando tiver que entregar um produto para alguém que vai te pedir um código desses, né? Quando a gente está falando de I/O, o cara já tem que entender bem do que a gente está falando e captar rapidamente o contexto em que está se aplicando, se é na comunicação ou se é na entrada e saída de dados do programa, para que ele fale a mesma linguagem rapidamente com o chefe dele ou com o analista encarregado, enfim, todos vão saber o que é I/O e você também tem que saber, é obrigatório, não tem chance. Mas você pode acompanhar aí, está bem explicada essa aula, é bem completa, tem vários exemplos, então hoje a gente vai fazer bastante coisa aqui na nossa aula prática. Então, para não perder tempo, vamos logo para a codificação. Bom, na conclusão aqui da aula tem um link, clique neste link para abrir o compilador. Então já vamos direto aqui, não vamos nem perder tempo, você vai ler o conteúdo depois, né? E vamos para o primeiro exemplo, porque o que acontece? Entrada e saída de dados. Entrada e saída de dados eu não vou fazer aula teórica aqui, mas a gente vai começar com exemplos de entrada de dados. Então, assim, entrada de dados, ou seja, o usuário encaminha dados para o programa. Ponto. Vocês acompanham a aula teórica, mais uma vez uma chamada. O link vai estar na descrição da aula teórica, então é só clicar ali, acessa o site da BRBots, é tudo gratuito, não tem que preencher formulário, não tem que mandar informação nenhuma, ou vai no Instagram, aí você só precisa ter o cadastro do Instagram, assiste o vídeo lá, a gente vai fazer bastante analogia, e aí você vai entender o que é entrada e saída de dados. Bom, primeiro código nosso, ele já está copiado aqui porque eu testei antes, tá? Mas eu vou escrever de novo. Vamos escrever um código aqui que faça o primeiro input, que é o input de uma informação texto. No exemplo ali ele pediu o nome, mas eu vou dar um Ctrl Z aqui, vou rodar o exemplo anterior então. Vamos rodar esse exemplo rapidinho, já que está colado aqui. Faz, digite seu nome. Meu nome é Luiz. Ele diz, olá Luiz. Ok, mas eu vou voltar a apagar tudo para a gente começar do zero. Vamos fazer um input aí para outra coisa então. Input, informe a sua idade. Informe a sua idade. Vamos lá, temos que colocar a idade numa variável, como sempre, né? Então, vamos colocar a variável idade. Idade igual a input, informa a sua idade. Agora, vamos pegar, fazer o que com essa informação? Vamos fazer um if. Vocês vão aprender if mais na frente, mas eu já vou fazer um if aqui para criar uma dificuldadezinha na cabeça de vocês, e vocês forçarem a mente para aprender mais rápido a programar. If idade. Vamos lá. Não, eu tenho que converter para inteiro. Se eu for fazer uma verificação, tenho que pegar e converter para o inteiro. Então, if idade maior 40, print, você está na capa da gaita. Else, print,
Você ainda é jovem e tem muito futuro pela frente. Vamos lá, vamos rodar o nosso código-fonte então. Luiz, opa, deu um erro aqui, vamos lá, faltam 2 pontos aqui. Se não errar, não está fazendo ao vivo. Informe a sua idade. A minha idade é 28 anos. Caraca, ele nem aceitou rodar de tão mentirosa que é essa informação. Ai, 28. Vamos ver se ele aceita. Você ainda é jovem e tem muito futuro pela frente, seu mentiroso. Vamos rodar isso aí direito. Tu tem 45 anos e você está na capa da gaita. Quem não sabe o que é capa da gaita vai ficar sem saber, porque eu não vou explicar aqui não, porque o nosso objetivo é escrever código. Então, códigozinho básico de input, entrada de dado, informe a sua idade. Esse código, esse comando de entrada de dados aqui, quase não, toda linguagem tem. Então, não importa a linguagem de programação que você for procurar, se você souber qual é o nome do comando, vai ter um comando de entrada de dados nessa linguagem de programação com certeza, e você vai poder utilizar mais ou menos na mesma linha de código aí que é em Python. Então vamos para o próximo exemplo. Vou fazer um próximo exemplo, né? Esse próximo exemplo aqui é legal. Vamos fazer uma leitura de um arquivo texto. Eu vou criar um arquivo texto aqui, vou chamar ele de meu underline arquivo.txt. Vamos escrever algumas coisas bonitas aqui. Olá, olá meus amigos, tudo bem? Hoje estamos aprendendo os conceitos e aplicando na prática os conceitos de I/O, Input and Output. I/O sempre vai aparecer desse jeito aqui, tá? Sempre que aparecer desse jeito, nós estamos I maiúsculo barra O, estamos falando de input e output. E aplicando na prática nossos conhecimentos. Pronto, esse arquivo está salvo. Agora vamos fazer um código aqui para abrir aquele arquivo texto e imprimir o conteúdo dele na tela. Ou seja, eu vou fazer uma entrada de dados a partir de um arquivo texto. O if open. O que isso aqui faz? Ele abre um arquivo. Muito simples, né? Open, abrir. Bem sugestiva a linguagem de programação Python, por isso que eu gosto dela. Meu arquivo.txt é o nome do arquivo. E eu quero abrir esse arquivo para quê? Para leitura, read, R de leitura em inglês. Em qual variável que eu quero colocar esse arquivo? Arquivo, 2 pontos. Então agora nessa próxima linha, o que eu vou ter? Eu vou ter uma variável que vai receber o conteúdo igual a arquivo.read, ou seja, estou pedindo para que o compilador ou que o código fonte já compilado leia o conteúdo do arquivo texto e joga na variável conteúdo. Print conteúdo para fazer a saída. Vamos executar. Voilá! Olá, meus amigos! Hoje estamos aprendendo os conceitos de I/O e aplicando na prática nossos conhecimentos. Olá, meus amigos, tudo bem? Ele rodou 2 vezes. Por que ele rodou 2 vezes? Estranho, né? Agora ele rodou uma. Provavelmente é porque eu apertei 2 vezes bem rapidinho aqui no compilador. E aí ele executou. Mas enfim, nosso código está pronto. Então a entrada de dados a partir de um arquivo. Como que eu faço? Abro o arquivo, faço a leitura do texto do arquivo e printo ele, ou processo, né? Faço uma alteração, enfim, aí eu posso criar mais código aqui, né? Mas vamos para o próximo exemplo, que hoje tem exemplo pra caramba, hein? Caçamba! Vamos lá. Vocês vão falar muito, vocês vão ouvir falar muito disso durante a carreira de vocês.
tal do JSON. JSON é um arquivo texto também, mas ele respeita um formato bem interessante de chave-valor. Eu tenho um exemplo aqui de JSON. Esse aqui é um JSON que representa um carro, um determinado carro. Esse JSON tem marca. Caramba, eu estava tampando o microfone. Ah, não estava tampando. Um carro tem uma marca, GM, modelo Onix, ano 2018, cor preto. Isso aqui é uma descrição básica de um carro, porém o JSON ele sempre pede que exista uma chave e um valor para essa chave, uma outra chave e um outro valor para essa chave. Enfim, é um tipo de arquivo que você consegue criar um atributo para uma determinada informação que você quer representar e um valor para esse atributo. Se fosse uma pessoa, poderia colocar cor do cabelo na chave e castanho na cor do cabelo. Cor dos olhos, azul, altura, 1,90 m. Eu estou me descrevendo aqui. Mentira também. Meu Deus, cara. Vamos pro código, gente. Vamos pro código. Vamos manter o foco. Então eu quero ler este arquivo. Por quê? Porque JSON, gente, JSON hoje é utilizado em praticamente qualquer integração, qualquer API que vocês vão ver lá na frente o que é, mas é uma interface de acesso a dados de programas, enfim, de integração com outros softwares e com outras funcionalidades. Então você consome APIs para que o seu para obter informação, por exemplo, eu quero saber como é que vai estar o clima amanhã. Se tiver um serviço que fornece uma API, provavelmente essa API vai retornar JSON para você como entrada de dados. E aí você vai ter que saber ler o JSON da previsão do tempo de amanhã e transformar isso, né, extrair esses dados para processá-los e colocar num formato de tela lá, por exemplo, no seu site. Então, você vai precisar aprender JSON de qualquer jeito se você quiser ser programador. Hoje não tem mais. E JSON serve para um monte de coisas. Você vai ver aí, meu Deus, não vai parar de usar JSON até o fim dos tempos. Import JSON é uma biblioteca Python para trabalhar com esse tipo de arquivo. Como é que eu abro um arquivo JSON? Praticamente do mesmo jeito que você abre arquivo texto. Então, dados.json. Vamos lá. Somente a leitura também. As arquivo JSON. Isso aqui é o nome de variável, tá, gente? Pode colocar qualquer coisa aqui. Qualquer coisa não. Qualquer nome aqui para variável. Bom, agora com o arquivo aberto, eu pego dados, que são os dados lá do JSON, e vou fazer um JSON, que é o nome da minha biblioteca, que eu acabei de importar lá em cima. Esse nome aqui é este aqui. E chama a função load, que é carregar. Aí ele vai carregar os dados do nosso arquivo JSON. Tem que informar que dados que eu vou carregar. E aí eu vou dar um print dados como saída aqui, para a gente saber o que ele carregou, né? Vamos lá, executou o que ele carregou. Ele carregou as informações do arquivo JSON. Marca GM, modelo Onix, ano 2018, cor preto. Vamos lá, se eu quiser só uma informação. Vamos fazer um print diferente aqui. O modelo do carro carregado no arquivo JSON é dois pontos. Vamos concatenar isso com os dados. Eu quero pegar só o modelo. Então eu passo a chave modelo e vou lá. O modelo do carro carregado no arquivo JSON é Onix. Por quê? Porque é o Onix aqui dentro. Então vamos mudar agora para que outro modelo de carro tem da GM. Tem a Spin. Pronto, troquei para Spin. Vamos rodar o código novamente e apareceu Spin.
Então, vocês estão entendendo já a funcionalidade? Chave e valor, se eu troco o dado, mas o formato do dado ainda é o mesmo. Então, esse programa sempre vai conseguir ler dados nesse formato. Ótimo. Isso é o que? Um padrão de comunicação de, entre dois aplicativos, entre duas plataformas, esse padrão de comunicação é explicado o que é comunicação dentro da aula teórica ali, você precisa saber o que é. É um I/O também, então é uma entrada e uma saída, e o remetente está fazendo a saída, e o receptor ele está entendendo isso como uma entrada, e o processo de entrada e saída está ocorrendo no mesmo momento simultâneo. Então, no momento que está ocorrendo uma saída do meu programa, o programa que vai receber essa informação já está fazendo uma entrada de dados, um input. Então está rodando um I/O simultâneo. Muito importante para entender como é que funciona a comunicação entre os sistemas, principalmente. Então vamos lá, vamos continuando. Vamos para o próximo código, né? Já entenderam aqui como é que a gente extrai dados do JSON, já rodaram o programa. Vamos para o último código nosso, o último exemplo nosso. O último exemplo, não, perdão. Está longe de ser o último exemplo. Como que a gente pode obter dados? A gente já ensinou a obter dados do usuário. O usuário digita aqui no input. A gente já ensinou a ler um arquivo texto. Ele leu as informações desse arquivo texto e já ensinamos a você coletar os dados de um arquivo JSON, fazer entrada de dados com JSON. Mas eu quero fazer uma entrada de dados interessante aqui. Import requests. Eu quero ler uma página da internet. Resposta é igual a requests.get https://www.google.com. E vou fazer isso mesmo que vocês estão entendendo. Vou fazer um acesso ao Google e obter o código HTML da página do Google, aquela que a gente faz a busca, né? Então, assim, quando eu faço isso, ó, http://google.com, eu digito isso e aparece a página do Google aqui. Dentro desta página, na verdade, existe um HTML, que é o código, né, que é o hipertexto, que indica para o navegador, que no caso aqui é o Chrome, como ele deve formatar o documento, que é toda essa área aqui, né, o documento HTML, que vai ser mostrado para a gente que é o usuário, ou seja, como é que vai fazer a saída, né, de dados para o usuário. Quando a gente entra no Google, então a gente recebe um código-fonte. Se eu vir aqui, clicar com o botão direito, exibir código-fonte, ele mostra todo o código-fonte do HTML que o navegador recebeu. Mas como é que faz isso? Como é que funciona isso no Python? Funciona da mesma forma. Estou fazendo um request.get, na verdade é a mesma coisa que eu entrar no meu navegador e digitar o endereço do Google ali, google.com, e dar o Enter. Vamos rodar para ver? Só que eu tenho que dar um print. Resposta.txt. E aí eu vou rodar. E voilá! Olha só! Pegamos o código-fonte do HTML, né, que é um documento que, quando é renderizado, se transforma dentro de um navegador, isso que a gente está vendo aqui. Então, o que gera essa telinha para a gente, esta página, é este código-fonte aqui, interpretado pelo navegador. E como a gente obtém isso em Python, eu quero pegar o código-fonte do Google, request.get https://www.google.com. Assim, eu obtenho uma entrada de dados a partir de um site de internet. Nessa plataforma aqui, não tentem acessar outros sites, porque esta plataforma tem requisitos de segurança, ela é só para teste e a gente não pode acessar qualquer site. Se você quiser fazer testes com outros sites, eu recomendo instalar o
o Python na sua máquina, que aí você vai poder fazer acesso a outras páginas. Então você pode abrir qualquer página com esse comandinho, request.get, o nome da página inicial. Se ela abre no navegador, você vai estar recebendo aqui o código-fonte que o navegador recebe. Então está fazendo o mesmo papel. Ok? Então está explicado a entrada de dados também a partir da internet. Agora vamos fazer uma brincadeira mais elaborada, né? O último exemplo de entrada de dados, a gente precisa colocar um desafio aqui, né? Itens igual a uma lista. Quero fazer uma lista de compras. Vamos fazer uma lista de compras então, gente. Vamos. Digite itens para a lista de compras. Abre um parênteses aqui. Deixe em branco e pressione Enter para terminar a sua lista. Ok? Instrução bem clara para o usuário. Vamos pegar agora, o que mais aqui? Ah, tá. Bom, para a gente fazer uma lista, a gente precisa que o programa entre num laço para perguntar para a gente quais os itens serão adicionados. Então, o laço a gente vai aprender lá na frente como é que faz, mas é um enquanto, while. While, true, ou seja, enquanto verdadeiro. Eu acho que isso aqui eu já vou explicar para vocês. While true é uma expressão que vai criar um laço dentro dessa estrutura que vai se repetir infinitamente até que eu mande um comando break para que o código saia desse laço e termine a execução do programa. Então, while true, eu vou pegar item igual a input. Por que isso, Luiz? Porque, na verdade, eu quero ler vários itens de compra, quero ficar carregando esses itens dentro dessa lista chamada itens e depois imprimir a minha lista de compra ao finalizar o preenchimento dela. Então vamos lá. If item, que é o que vai ser lido, né? É a entrada de dado do usuário, igual a vazio, ou seja, quando esse if aqui é uma condição, também nós vamos aprender mais adiante, se item igual a vazio, terminou a execução. Como que eu falei que eu terminei a execução? Break, comandinho para sair fora desse laço infinito. Se não for vazio, itens ponto append, ou seja, vou adicionar no final da lista um item, ou seja, o que eu digitei aqui como entrada de dados. Beleza, e quando ele sair do laço? Quando ele sair do laço, eu vou printar a lista. Ou seja, vou fazer uma saída de dados. Engraçado que para os exemplos de entrada de dados, a gente sempre faz uma saída de dados, né? É porque, cara, se não faz nenhuma saída de dados, o código não tem sentido, né? Começa a perder o sentido. Então, a gente sempre tem uma saída de dados. Todo código tem uma saída de dados. Ou então ele vai produzir alguma coisa, vai processar alguma informação e essa informação vai se perder, não vai servir para nada. Se não tiver uma saída de dados. Entrada, bom, entrada às vezes o usuário não precisa dar uma entrada, porque ele já, no caso ali, por exemplo, da leitura do JSON, ele pode ler automaticamente a entrada e não foi você que fez essa entrada de dados. O programa já buscou onde estava o arquivo e já puxou os dados de lá. Agora a saída sempre tem que ter, senão não tem por que existir o código. Vamos rodar esse código aqui. Vamos lá, digite itens para a lista de compras. Deixe em branco e pressione Enter para terminar a sua lista. Vamos ver o que está faltando. Está faltando água aqui. Já estou com sede. Água. Eu quero comprar também arroz, feijão. Quero comprar um amaciante de roupas. Quero comprar sabonete, pasta de dente. Alexa, adicionar na lista de compras farinha de mandioca. Farinha de mandioca
adicionada na lista de compras. Olha, é assim que a Alexa faz? É mais ou menos assim. Então agora fechou minha lista de compras. Eu não vou colocar nada e vou só dar o enter. Esta é a sua lista de compras: água, arroz, feijão, amaciante de roupas, sabonete, pasta de dente, farinha de mandioca. Feito, meus amigos. É um exemplo de entrada de dados. Eu fiz uma entrada recursiva de dados até que eu enviei um comando vazio para informar o meu código que acabei de fazer a entrada de dados e que ele pode processar essa informação e fazer a saída do dado processado. Enfim, esses são os tipos de entrada, tipos de comandos de entrada de dados. Existem outros, né? Existem vários outros. Existem entrada de dados a partir do mouse, a partir da webcam, né? Existe também a partir do microfone, né? Esse áudio que vocês estão ouvindo, ele está sendo imputado através de um microfone, depois ele é processado, gravado dentro do computador, depois eu encaminho ele para o YouTube, ou seja, eu faço uma saída de dados do meu computador, uma entrada de dados no YouTube, aí depois o YouTube vai reproduzir, vai dar o play no navegador de vocês, ou seja, o navegador de vocês vai fazer um download, ou seja, o YouTube vai fazer uma saída de dados, o navegador de vocês uma entrada de dados, aí este dado chega no computador de vocês, dentro do navegador, o navegador processa este dado e faz uma saída de dado para a placa de som de vocês. A placa de som de vocês transfere esse dado, transforma esse dado também em áudio, e aí ele faz uma saída de dado para o alto-falante, e o alto-falante recebe essa entrada de dado e depois o alto-falante transmite para você, faz uma saída de dado, seu ouvido capta a saída de dado do alto-falante, então seu ouvido está recebendo um dado, é uma entrada de dado dentro da sua cabeça, e depois esse dado vai para o seu cérebro e aí ele processa a informação e você escuta o áudio que eu estou produzindo aqui na minha casa. Viu como é que funciona a comunicação? Então é saída e entrada de dado, processamento, saída e entrada de dado, processamento, saída e entrada de dado, processamento. Estou dando aula teórica aqui na aula prática. Meu Deus, falo demais. Vamos para vamos para próxima para os próximos exemplos de saída. Pô, os exemplos de saída são a mesma coisa, né? Vou criar uma idade 25, pô, aquele mesmo da idade. Vou botar outra coisa aqui. Fruta. Fruta é igual a maçã. Maçã. Ok. Print. A fruta do dia é. Aí eu vou colocar a variável fruta. Vamos rodar. A fruta do dia é maçã. Print. A principal fonte de saídas. Mentira. Hoje em dia nem é o print. Talvez. Mas o print é uma forma de saída de dado bem importante para a gente utilizar no aprendizado, né? A gente começa com texto, enfim, mas existem outras fontes de saída de dado hoje mais complexas que produzem resultados, né? O HTML, por exemplo, é uma saída que o navegador consegue interpretar e transformar numa página bonita, né? Com um layout muito agradável, né? Você olha aqui, tá bem bonito, contra uma saída simples de texto aqui que a gente fez com esse comando, não tem nem comparação, né? Mas enfim, depois a gente faz um curso de HTML para a gente fazer belas saídas com Python. Vamos para o segundo exemplo. A intenção aqui é aprender a programar, aprender lógica de programação. Então vamos para o segundo exemplo. O if open, ou seja, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma abertura, vou fazer a leitura eu vou fazer, não, eu fiz a leitura do meu arquivo .txt, né, no exemplo. Agora eu vou apagar esse arquivo aqui. Vamos excluir. Não quero desfazer. With open, como é saída de dado, é diferente. Vou fazer uma saída de dado para um arquivo texto nesse exemplo.
mensagem Páscoa.txt. Está chegando a Páscoa aí, então eu quero fazer um arquivo TXT com uma mensagem de Páscoa. As arquivo, ou seja, estou colocando na variável arquivo um apontamento para mensagem texto.txt para o que? Para escrita. Então eu coloco W, que é de escrever, write. Arquivo.write. Vamos lá. Feliz Páscoa. Que este dia traga renovação e esperança. Uma bela mensagem de Páscoa e vamos rodar. Ele tem que fazer o quê? Tem que criar um arquivo mensagem Páscoa.txt, conforme nós colocamos aqui. Ele acabou de criar esse arquivo e dentro desse arquivo temos o quê? Feliz Páscoa, que este dia traga renovação e esperança. Ou seja, a mensagem foi gravada dentro do arquivo. Ok, meus amigos? Isso aqui é uma saída. Então a gente fez a entrada de dados a partir do arquivo e a saída de dados a partir do arquivo texto. Legal? Você já sabe então agora como ler e gravar arquivos texto com Python. Bom, aqui tem uma saída de texto interessante, uma saída de dado interessante que a gente vai implementar, que é gerar uma imagem, né? PIL ou PIL é uma biblioteca que manipula imagens, né? Então eu preciso usar uma biblioteca de código, ou seja, códigos fontes que já foram produzidos por outras pessoas muito inteligentes, para que eu pudesse produzir imagens de maneira mais fácil na hora de fazer uma aula de introdução à lógica de programação. Ou seja, eu importo 3 classes de uma biblioteca, né? PIL é o nome de uma biblioteca em Python, deve significar alguma coisa, deve ser Python Image Library, sei lá, talvez, estou chutando aqui. Eu importo a classe Image, Image Draw e Image Font. Né? Image Font eu nem vou usar, não preciso. Agora Image, Image Draw. Image.new, ou seja, estou criando uma nova imagem, que é uma saída. Estou dizendo que ela é RGB. Estou dando a altura e a largura dela. Estou dizendo qual é a cor. A cor é white na imagem. Depois eu vou colocar D, que é o que eu vou desenhar. De draw. Vou botar draw. Não, vou deixar D para ficar. Image draw. Draw img, que é a minha variável da imagem. Então, quando eu crio um new, nova imagem, estou dando atributos para essa imagem e estou armazenando ela em img. Depois com esta variável, eu pego imagem draw, ou seja, esse aqui é uma classe que faz desenhos, ou seja, ela pode fazer algumas formas, pode desenhar círculo dentro de um espaço da imagem, enfim, faz um bocado de coisa. Quem tiver interesse, vai lá e conhece o que Image Draw faz, vai saber que tem bastante coisa. Uma das funções dela é text, ou seja, eu vou escrever na imagem um texto. Para facilitar a minha vida, eu vou escrever mais um texto aqui. X e Y, ou seja, dentro da imagem que tem um tamanho de 200 por 100, no pixel 10, 10, eu vou começar a escrever um texto. Ok? É o ponto onde eu vou começar. Hoje estou romântico. Eu vou escrever um te amo. Nossa Senhora. O amor, love is in the air, meus amigos. Está se aproximando o fim de semana, então o amor está no ar. Phil, qual a cor que vai ser o meu desenho? 000 é branco, sabiam disso? Não sabiam, né? Mas agora estão sabendo. Font size, vou botar um font
font size 30 pixels. E aí a gente tem pronto um código que cria uma nova imagem e que dentro desta imagem desenha o texto "Te amo", sorrisinho, numa fonte de tamanho 30 na cor preta. Na cor preta, né? Eu falei branco, tá errado, né? Branco é o background, ok? Eu coloquei branco aqui, vou botar gray. Vamos ver se vai funcionar, né? Nem sei se tem essa cor, mas deve ter, né? Pô, se não tiver. E mg.save, preciso salvar esta imagem em algum lugar, né? Mensagem amor.png. Você vai mandar aquela imagenzinha pro seu amor no WhatsApp, entendeu? Aquela imagenzinha bonita. Te amo. Ó, fez o fundo gray, não precisa ser white só, né? Se eu colocar o white aqui, vai fazer o background white, ok? Opa, cadê? Homem, faça isso, código aí de leite. Isso. Mensagem de amor.png foi a imagem que foi criada. Então, uma saída de dado com imagem. Ok, meus amigos? Muito show, né? Vamos para o próximo exemplo. É o penúltimo exemplo. O último exemplo não sai da aula aí, que o último exemplo é massa, hein? Vou dar um spoiler. É um jogo. É um jogo. Se você quer brincar com seus pais aí, está querendo aprender a programar, façam esse jogo e se divirtam. É o primeiro jogo que você vai fazer de muitos. Pô, programador de game é massa, cara. Programador de game é muito massa. Então, faça seu primeiro jogo hoje. E quando você estiver trabalhando lá na Blizzard, lembre-se do seu professor de introdução à lógica de programação. Manda um abraço para ele de lá, né? Print, lendo dados do arquivo JSON. Eu vou fazer o seguinte nesse exemplo. Eu vou ler um arquivo JSON, vou modificar ele aqui, vou processar ele, vou fazer um processamento nele de alteração. E aí a gente vai salvar ele em um outro arquivo. Vai fazer a saída dele. Então, vamos lá. O if open. Vou abrir aquele JSON que a gente abriu no outro exemplo, né? Praticamente o mesmo código do outro exemplo. Então, dados.json para leitura. Read as arquivo JSON. Dois pontos. Dados igual JSON.load e arquivo JSON. Qual JSON que eu estou lendo? Vamos lá, agora eu vou dar um print aqui que na verdade esse print foi para a gente dizer o que ia acontecer, ou seja, lendo dados do arquivo dados JSON. Agora o próximo passo é alterando informações do JSON. Vamos lá, dados, que é a variável que recebeu, que foi carregada com os dados do JSON. Dados, opa, legal, hein? E eu cometi um erro aqui, ó. As variáveis têm que ser. Eu tinha falado isso lá na introdução, né? Toda variável case sensitive na programação Python, então elas têm que ter caixa alta ou caixa baixa, faz diferença. Estou mudando o ano do carro lá do nosso amigo, que não é Onix, agora é uma Spin, né? Para de 2018 para 2024, ou seja, fazendo um upgrade aí. Print salvando dados em novo arquivo. Quem dera fosse tão fácil assim, né? Ó, quero mudar o ano do meu carro aqui. Vou ali até no JSON, mudou o ano do meu carro. Ele agora é 0. Bom, print. Eu vou salvar os dados no arquivo JSON, dados modificados.json. Então, if open, vou abrir esse outro arquivo, dados modificados.json. Só que agora eu vou abrir para leitura, ou seja, eu vou usar o write, que a gente usou lá no arquivo txt também, arquivo modificado, json.dump. Ó,
Na biblioteca JSON tem o load para fazer o carregamento do JSON e tem o dump para fazer a saída do JSON, ou seja, ele transforma o dados agora em um arquivo texto no formato JSON. Então eu vou mandar dados para onde? Para arquivo modificado. E aí tem a gente quer que o arquivo fique bonitinho, indentado que a gente chame, uma formatação visualmente agradável. Então eu vou colocar ident 4, que é uma indentação que deixa ele com um tabzinho ali na chave e tal, quebra a linha para cada chave e fica bacaninha. Operação, fica visualmente melhor, né? Um bacaninha que fica com um visual melhor, mais compreensível para gente, para seres humanos. Operação concluída com sucesso. Vamos rodar aqui. Pá. Unexpected keyword ident. Ué, não tem ident. Porque não é ident de identificação, é indent de indentação. Ou seja, é diferente. Indentar o código é usar tab. Python usa tab, ó. With open, ou seja, dentro desse with, esse bloco que tem o tab aqui, ó, por isso que eu coloco esse tab, é uma indentação e ele entende que essa linha de código pertence a este código. Quando eu sair da indentação, significa que esse código não pertence mais a esse bloco, ok? Voltamos para o bloco anterior. Aí quando a gente faz um if novamente, a gente vai dar um tab, por quê? Porque esse código que vai rodar aqui, ele vai rodar com as informações, ou seja, com o resultado desta linha de comando, que é arquivo modificado. Então, o Python usa indentação para o código-fonte dele, lendo dados do arquivo JSON, alterando informações do JSON, salvando dados do novo arquivo JSON de saída, operação concluída com sucesso, dados underline modificados.json, como é que está esse arquivo? Olha, é o GM Spin 2024, ok, o ano do meu carro, pronto, ele agora está valendo o dobro do preço. Vamos para o último código fonte, esse é o mais esperado da noite. Vamos rápido porque a gente já está com uma aula longa, hein? 42 minutos, caramba, o tempo passa rápido. Vamos lá, galera, import random. A gente vai fazer um jogo, então vai ter um sorteio. E random é uma biblioteca Python que cuida de sorteios de números. Escolhe números randomicamente. Eu vou fazer o input, uma entrada de dado de uma escolha do usuário, ou seja, qual é a aposta dele. Eu vou converter para inteiro, input, escolha um número de 1 a 6. 2 pontos. Fechou? Fechou. Ele vai escolher o número de um jogo consiste em um usuário escolhe um número de 1 a 6. Esse número é convertido para inteiro. Depois a gente vai fazer um sorteio do número. E o número sorteado, que é a variável número underline sorteado, vai ser resultado de random, que é aquela biblioteca que eu importei ali na primeira linha do código, ponto rand int, ou seja, randomize inteiro, randomizar inteiro de 1 a 6, ou seja, vai fazer um sorteio de 1 a 6 aqui e vai atribuir o resultado do sorteio neste número, ok? If escolha usuário igual a número sorteado, ou seja, se o número que o usuário escolheu é igual ao número sorteado, o que vai acontecer? Ele vai ganhar no sorteio, ele ganhou o jogo. Então ele vai receber uma mensagem de parabéns por ter acertado o número. O prêmio é apenas uma mensagem de parabéns. O número sorteado foi, mas se você quiser evoluir nesse código, você pode evoluir, fazer um sistema de pontuação,
colocar os participantes do jogo. Aí você pode chamar a sua família para jogar junto com você, colocar o nome das pessoas que vão jogar, né? Então aqui o que acontece? Eu estou imprimindo um texto formatado, eu boto F e abro uma aspas, pode ser essa aspas simples ou aspas duplas, só que aí se você abrir com aspas simples, tem que fechar com aspas simples, se você abrir com aspas duplas, tem que fechar com aspas duplas o teu texto, né? Você acertou, o número sorteado foi Plim. Por quê? Foi número sorteado. Vai ser sorteado ainda. Só quando eu rodar, vou saber qual é o valor do número sorteado. Ele vai trocar isso aqui pelo número que foi sorteado aqui. Ok? Else. Vamos lá. Else print. Formatar também uma mensagem. Que pena. Você errou, meu amigo. O número sorteado foi. E aí aqui eu coloco o número sorteado de novo. Sorteado. Melhor sorte na próxima vez. Vamos lá, melhor sorte da próxima vez. Então, se o resultado der igual, ok, parabéns, você acertou. Se der errado, que pena, você perdeu. Tente melhor sorte da próxima vez. Mas vamos lá, eu não quero sair do jogo. Eu quero tentar novamente, eu quero ter opção, porque daí o jogo vai ser recursivo, né? Então, jogar novamente. Ah, eu botei o while true aqui, ó. Lembra da while true, do outro código? Então, enquanto infinito aqui. Enquanto verdadeiro. Eu vou ficar preso dentro desse while. Ah, viram que eu fiz a editação aqui, ó. Tudo tá com tab aqui, ó. Todas as linhas de comando. Por quê? Porque elas vão todas rodar dentro desse bloco. Se eu escrever alguma coisa fora do bloco aqui, print. Obrigado por jogar. Até a próxima. Isso aqui essa mensagem só vai ser printada, ou seja, só vai ser feito o output desta mensagem quando ele já estiver fora desse bloco de loop infinito aqui que a gente criou. Input. Gostaria de jogar novamente? Opa, gostaria de jogar novamente? É uma pergunta, né? É claro que é uma pergunta. Digite sim, digite S, porque ninguém digita sim, para sim, ou N para não. Dois pontos. Aqui tem uma jogadinha. Eu posso digitar, como o sistema a linguagem de programação Python é case sensitive, a gente sabe que maiúsculo e minúsculo faz diferença, então eu vou usar a função upper, que converte qualquer coisa que eu escrever com caixa baixa aqui para caixa alta. E aí a minha comparação fica mais fácil, porque se tudo está sendo convertido para caixa alta, então jogar novamente eu posso comparar com o S com caixa alta. Eu sei que sempre vai estar vindo com caixa alta o que o usuário digitou ali no final. Se jogar novamente é igual a S de sim, a gente igual não, perdão, diferente de S, ou seja, qualquer coisa que eu escrever diferente de S, ele vai fazer o break. Fazendo o break, o que ele faz? Ele quebra esta instrução aqui e ele sai deste laço, executando esta parte do código fonte. E está aí o nosso primeiro jogo, meus amigos. Escolha um número de 1 a 6, eu vou escolher 3. Que pena, você errou. O número sorteado foi 6. Melhor sorte da próxima vez. Deseja jogar novamente? Desejo. Claro que eu desejo. Vocês acham que eu vou perder? 3 de novo. Pô, foi 5 sorteado. Melhor sorte. Quero jogar mais uma vez. Hein? Vamos lá. 3. Ai, que azarado, cara. Ó, saí. Não quero mais jogar. Obrigado por jogar. Até a próxima. Botei não aqui, né? Fiquei tão nervoso porque eu perdi que vou jogar um 3 de novo. 4, melhor sorte da próxima vez. Nossa, não dou sorte mesmo. Vou jogar 3 de novo. 4 de novo. Agora eu vou jogar. Cara, vou mudar. Vai dar 3, quer ver?
Vamos dar um, não, o número sorteado deu 2, não tem como. O 3 não tá saindo, hein, cara. Vamos lá, vou jogar de novo. Vou jogar. Não, vou jogar 2. Ah, o número sorteado foi 3. Melhor sorte da próxima. Caraca, eu não tô ganhando nada. Alguém quer jogar contra mim? Opa, parabéns, você acertou. O número sorteado foi 3. Gostaria de jogar de novo? Sim. S para sim, N para não. Não, meus amigos. Terminou a nossa aula de hoje. Já ficamos 50 minutos por aqui. Vocês viram vários exemplos de código-fonte. Espero que vocês aproveitem. Tem muito exemplo de input e output. Dá para a gente passar aqui a vida inteira fazendo input e output, mas esses são os primeiros exemplos que a gente acha que é interessante para estar começando, né? Uma aula de introdução à lógica de programação. Beleza, rapaziada? Até a próxima aula. Um forte abraço, fiquem bem. Fui!